Bem-vindos a mais Talk Player, o podcast do empreendedor da Cashme. Eu sou Ailton Zani, aqui ao meu lado Silvana Moura. Boa tarde, pessoal. E a nossa convidada especial hoje é a Carla Goulart, a Carla que é gerente jurídica da Cashme. Carla. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, Silvana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer muito pelo convite, fiquei muito feliz. Carla, nós que agradecemos. E para a gente começar, Carla, conta um pouquinho da tua história, quem que é a Carla, quando você começou, como que foi o despertar para você entrar no mundo jurídico? Conta um pouquinho para a gente, Carla. Bom, Ailton, eu sou advogada e como todos os nossos colegas, né, todos os advogados, a gente não escolhe a carreira que nos escolhe. Então, eu me formei em Direito, fui trabalhar em escritório de advocacia quando eu me formei e eu acho que foi uma experiência muito rica, porque foi quando eu aprendi a ser realmente uma advogada, né? O que é ir num fórum, fazer uma petição, olhar um pouco para esse lado. E no escritório de advocacia, eu comecei a trabalhar com direito imobiliário, principalmente aquela parte de atraso de entrega de imóveis. Então, foi quando comecei a despertar essa paixão pelo direito imobiliário, porque ele envolve várias áreas do direito. Ele envolve o direito civil, ele envolve direito constitucional, ele envolve direito tributário. Então, é uma área muito ampla, que você precisa de um conhecimento muito grande para atuar, e é uma área muito dinâmica, como eu gosto de ser. Então, minha carreira começou basicamente assim, e houve oportunidade para que eu fosse trabalhar em um cartório de registro de imóveis e títulos e documentos. E aí eu entendo que é a grande virada da minha carreira, porque foi quando eu me desenvolvi, me encontrei profissionalmente dentro do direito imobiliário e dentro do direito notarial e registral, e quando eu percebi, de fato, o que eu queria fazer. E a minha primeira oportunidade de trabalhar com gestão de pessoas também foi no cartório. Então, quer dizer, foi muita coisa. Eu entendo que nós somos frutos das oportunidades que a gente tem. E eu fui abraçando cada oportunidade para aprender, para descobrir. Cada oportunidade que eu tinha, eu acredito que eu fui utilizando de uma forma legal. E hoje estou aqui, sou gerente do jurídico da Cashme, e que é uma empresa que me ensinou também muitas coisas, né? Me ensinou um outro lado de gestão, de desenvolvimento, de boas práticas, de olhar para o cliente. Então, bom, contei minha carreira. 2 minutos, contei minha carreira toda. E é isso, gente. Nossa, Carla. E conta pra gente, como que foi, Carla? Você estava no escritório jurídico, depois você foi para o cartório. Como que foi? Como que surgiu essa oportunidade? Como que você começou no cartório? Qual que era a função que você tinha lá? Conta pra gente um pouquinho. Eu comecei no cartório como escrevente. A vida de um advogado de escritório, ela também não é uma vida muito fácil. Ele tem muito trabalho, né? É um trabalho muito desafiador. E eu queria fazer uma mudança de carreira, eu queria fazer uma transição de carreira e queria trabalhar em algum lugar que trouxesse mais estabilidade. E aí surgiu essa oportunidade de fazer entrevista para ir para o cartório e eu fui como escrevente. E aí, eu não sei se vocês sabem, o escrevente ele não pode ser advogado. São incompatíveis as funções. Então, eu precisei cancelar minha carteira da OAB. Nossa, que incrível. Não sim, sabia. O escrevente ele não pode ser advogado. Porque, assim, ele trabalha do outro lado do balcão. Embora o cartório ele não seja um órgão público, a gente fala que é um órgão que tem munus público, presta serviço público. Então, seria um conflito de interesses eu ser um advogado e prestar também o serviço para o cartório. Então, quando você é nomeado escrevente no cartório, você precisa aí licenciar a sua OAB, ficar um tempo. Pelo tempo que você permanecer trabalhando no cartório, você não pode advogar. Então, foi quando eu entreguei minha OAB e fui trabalhar no cartório. E aí, um mundo de possibilidades se abriu para mim. Foi muito interessante. Nossa, você inclusive trabalhou num cartório em Osasco, né? Trabalhei no 2º de Osasco. Beijo pro 2 Osasco. Cidade de Oz. Cidade de Oz. É um cartório muito moderno, vanguardista, que pensa o direito de forma diferente. E eu aprendi muito com as pessoas que trabalhavam, com os escreventes que eram mais antigos, com as substitutas que eu tinha na época. Eu aprendi muito, porque eu pude verificar como as coisas eram feitas, qual o estudo que era necessário fazer. E as pessoas não sabem, mas a pessoa que trabalha em cartório, ela estuda muito.
Ela estuda muito, porque existe uma responsabilidade quando você analisa um documento e quando você transcreve aquela compra e venda para matrícula, existe uma responsabilidade e tudo que você precisa analisar para fazer esse ato. Então, é um trabalho muito sério e é um trabalho que eu gosto. As pessoas têm críticas, né, contra o cartório com relação à burocracia. Primeiro, na cidade de Oz já começou a ficar bom um pouco, né? Os asquenses aqui. Mas me fala uma coisa, até dentro disso que você está falando, desse, não sei se a gente pode colocar assim um certo preconceito, né, com os cartórios, né? O que você acha que causa isso? Seria falta de conhecimento, talvez? Não, realmente, o cartório, ele é um órgão burocrático. E ele é um órgão burocrático porque ele deriva, assim, de funcionalismo público. Tem várias práticas no Brasil que são feitas e a gente não sabe por quê, que realmente dificultam o acesso. Então, o cartório faz jus à sua fama. Eu acredito muito na segurança jurídica que o cartório tem, porque imagina, você tem um imóvel, é o seu único bem. Você precisa ter garantias mínimas de que esse imóvel vai estar lá, que não vai estar sujeito a uma fraude, que não vai qualquer pessoa lá com qualquer título e, de repente, tirar o imóvel que você tem. Então, são coisas que são muito sérias e são coisas que são muito importantes e eu tenho que ter uma segurança jurídica. Agora, segurança jurídica é uma coisa e burocracia é outra. O que é a burocracia? É aquele carimbo que você bate, que você não sabe por que você bate. É aquele documento que você exige, que você não sabe por que você exige. Então, a minha crítica que eu tenho com relação aos cartórios é exatamente isso, que a modernização ela precisa existir para que a gente se questione não só como a gente vai fazer as coisas, mas para que a gente se questione o porquê a gente faz aquelas coisas. Então, por que eu peço aquele documento? Muita gente não sabe. Eu peço porque eu sempre pedi, porque sempre foi assim. Mas, na verdade, às vezes a gente para estudar e vê, olha, esse documento não é necessário. Eu posso comprovar isso através de outros meios. Então, eu acho que o cartório, ele lida com uma insegurança na prática do ato, mas, ao mesmo tempo, ele precisa continuar se modernizando. Eu tive a sorte de trabalhar num cartório que pensava muito assim. E existem muitos cartórios pelo Brasil que pensam assim. Continuar estudando, continuar pensando em soluções mais fáceis e continuar sendo um agente realmente que faz a diferença na vida daquela pessoa. Uma vez, um chefe que eu tive no cartório, ele falou uma coisa que eu, até hoje, penso muito em tudo que eu vou fazer. Que a gente tem que pensar que aquela pessoa que está entrando no cartório poderia ser a nossa avó. Então, quem está escrevendo aquela nota de devolução, quem está escrevendo aquela exigência, tem que saber falar fácil. Porque é um direito nosso também, constitucional, o acesso. Eu preciso acessar esse órgão sem precisar de um advogado, sem precisar de alguma pessoa que vá lá ler para mim interpretar. Então, assim, por que eu preciso escrever com juridiquês se eu posso escrever simples? Quem sabe falar, fala simples. Exatamente. Cara, você tocou num ponto, né? Você falou de burocracia, né? E de responsabilidade, né? O que tem que ter de fato, processo. Tem que existir, porque você falou da responsabilidade, né? No Brasil ainda existem muitos imóveis irregulares, documentação irregular, né? A gente falou aqui um pouquinho da cidade ali, do crescimento, né? Que foi feita, muitas vezes acontece de uma forma desordenada, não de uma forma ali estratégica, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Que o escrevente tem ali, que o oficial tem para ir lá e carimbar, canetar. Então, muitas vezes a gente fica, mas o cartório, cada cartório é de um jeito, cada escrevente pensa de um jeito, né? Mas a gente tem que entender também o outro lado, né? Que existe toda essa complexidade que o escrevente oficial, ele vai ter que ir lá e vai ter que canetar. Então, tem que ter, né? A gente tem que ter esse entendimento. É importante, né? O outro lado, o cliente, a gente da Cashme, né? Os parceiros, todo mundo tem que... É importante ter esse entendimento e entender como funciona o cartório, né, E Carla? O direito é assim, não é só o cartório. O direito, ele é interpretativo. Dentro do mesmo dispositivo legal, eu posso ter
várias interpretações, às vezes mais, não só sim ou não, eu posso ter um talvez dentro do mesmo dispositivo. Se eu olho para o judiciário hoje brasileiro, em cima do mesmo tema, eu tenho diversas decisões diferentes. Assim são os cartórios. Porque se você vai olhar para o Brasil, hoje a Cash.me trabalha a nível Brasil. A Cash.me trabalha praticamente com todos os cartórios do Brasil. Eu tenho diferenças imobiliárias que são regionais. Eu tenho diferenças também no trato, né? Como as pessoas fazem as coisas que são regionais, são bairristas. E a gente precisa, enquanto empresa, não querer padronizar. A gente precisa aprender a trabalhar com essas diferenças. Então, a Cash.me investiu muito no diálogo com os cartórios. A Cash.me investiu muito no que a gente chama de inteligência de cartório, que é entender o que eu preciso em cada lugar. E com isso, a gente economiza tempo. Porque pensa, Ailton, se eu for brigar com cada cartório que me faz uma exigência que eu entendo ser descabida, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou perder tempo. E se eu tentar adequar o meu processo, se eu tentar apresentar o documento que esse cartório está pedindo, eu vou registrar o documento, o registro vai transcorrer num prazo maravilhoso e todo mundo vai ganhar, a empresa vai ganhar e o nosso cliente também vai ganhar. Então, a Cash.me também ensina uma coisa que é parte da nossa cultura, que é o que a gente estava falando, né? Que cultura é o que a gente faz quando o chefe não está olhando. Mas a gente tem uma cultura muito grande de diálogo. E o mesmo olhar de gentileza que a gente tem com o nosso cliente, com os nossos colaboradores, que a gente tem com os nossos parceiros, a gente também tem que ter com os funcionários dos órgãos que atendem a gente. Então, a gente precisa ligar com aquele funcionário, saber, lá do outro lado tem uma pessoa. E posso contar uma coisa para vocês? É muito mais fácil eu registrar um título do que eu fazer uma exigência. Como uma pessoa que trabalhou no cartório. É muito mais fácil eu receber uma coisa e aquilo está redonda, o escrevente comemora quando aquilo está redondo, do que ele ter que montar uma nota de devolução com uma justificativa legal, que aquilo depois vai voltar para ele, vai ter pessoas reclamando no balcão de atendimento, então registrar é muito mais fácil. O escrevente, ele quer registrar. A nossa atitude na Cash.me é vamos ajudar ele a registrar no nosso contrato no prazo mais rápido possível. E aí essa mudança de mentalidade só traz resultados positivos para a gente na empresa. Esse entendimento, né, Silvana? Um entender o lado do outro, né? Muitas vezes a gente fica naquela de, não, eu tô vendo só meu lado. Não, você tem que ver o lado do outro também. Tem que buscar entender, né, o que está acontecendo, né, Silvana? Tem que ter empatia, né? Tem que ter essa sinergia para fazer, para gerar o resultado. E interessante do que você está falando, né, de ouvir e entender que existe uma pessoa do outro lado para poder até minimizar, né, reduzir aí esse tempo de registro, levar o mais redondo possível, né, saber o que cada região precisa fazer, o que cada cartório, conhecer, né, as características de cada um para saber o que cada um precisa. É um diferencial. Isso é um grande diferencial que eu acredito que a Cash.me tem, até do próprio mercado, porque acho que não é todo mundo que tem essa preocupação, né? Existe lá uma regra, né? E a maioria das pessoas fazem assim, essa é a regra, então pronto, vamos colocar do jeito que está lá. E vai rodando dessa forma. Eu digo isso porque até um pouco antes de ingressar aqui com a Cash.me, eu atuei muito como corretora, né? E a gente via muito isso, de cartórios que existiam. A gente chegava para falar com o cartório, muitas vezes a própria imobiliária tinha o contato ali, e existia uma regra. Não, a regra é essa. Não, mas isso aqui eu acho que pode, se você conversar, de repente pode mudar, né? Existem já leis que mudaram. Não, mas sabe assim, uma visão totalmente burocrática daquilo. Quadrada, né? Com medo. Isso. E você vê, Silvana, que é um aprendizado conjunto. É uma via de mão dupla. Quando o cartório também nos faz uma exigência, também é uma oportunidade da gente aprender uma coisa nova, que a gente não sabia. Isso. Olha, por que está pedindo isso? Qual é o risco envolvido em não apresentar isso? Então, isso também enriquece a empresa. Então, nós fizemos um trabalho que foi feito em 2021, né, iniciou em 2021,
um trabalho de parar e entender. Pegar todas essas exigências que a gente recebia, pegar toda a nossa documentação e fazer, internalizar aquilo e entender o que o cartório estava pedindo que era uma mera burocracia, mas o que o cartório estava pedindo que realmente fazia sentido. Como a gente pode adequar a nossa minuta, os nossos processos, os documentos que a gente pede, para a gente diminuir esse atrito. E esse atrito, ele foi muito diminuído. Hoje a gente pode falar que a gente é uma empresa que sabe conversar com o extrajudicial. E não é pouca coisa, porque é um território ainda pouco explorado. Poucas pessoas ainda conseguem transitar no extrajudicial e entender. Eu tive a sorte de estar do outro lado do balcão, agora estar trabalhando na Cashme e conseguir trazer esses dois lados, né? Conseguir harmonizar esses lados. Que bacana você falar isso, né, Carla? Porque, assim, ao invés de você ficar brigando com o outro lado, não é você entender o outro lado, como que funciona, por que ele está fazendo aquilo, não quer dizer que ele tem que ele não quer, que o cartório não quer evoluir, não, é porque tem todo um porquê por trás, é o que você falou, você deu o exemplo do cartório que você atuou, né? Ele sempre... O pessoal buscava entender o cliente, buscar conhecimento, né, em várias áreas, evoluir com tecnologia, tudo, mas existe toda uma complexidade, né, por trás, né? E quem está do outro lado aqui, que somos nós, por exemplo, a Cashme, é importante não bater de frente, não, vamos entender e vamos tentar na próxima, vamos fazer de uma outra forma para evitar isso daqui, tiveram 3 casos assim, o que a gente pode fazer para evitar, né? É um olhar diferente, né? Muitas vezes daquele combate, né? Que eu acho que é a pior coisa, né, que tem. Que nenhuma das partes, né? Que é um conflito, que nenhuma das partes vai sair ganhando. E no fim, nós como empresa, nós precisamos voltar naquele cartório. Porque o cartório, ele é definido por lei. Eu não posso escolher. Eu preciso ir sempre ali. Então, eu trabalho com você todo dia, Ailton. Eu preciso arrumar um jeito de conviver com você da melhor forma possível, né? De ter esse relacionamento o mais saudável possível. Sabe uma coisa que aconteceu que foi muito legal? A gente teve um problema, faz um tempo, já há alguns anos, que a gente estava tendo um problema específico com o cartório. A gente trabalha num modelo de negócio que a gente faz uma alienação fiduciária e averba uma cédula de crédito imobiliário, né? Então, esse é o nosso modelo de negócio. E o cartório não estava entendendo o nosso modelo de negócio, pediu uma reunião. E aí, entrei na reunião para explicar para o cartório como era o nosso modelo, para dar um embasamento legal de como a gente trabalhava e para deixar a pessoa segura. E aí, a pessoa falou uma coisa para mim que me marcou muito. Falou assim, Carla, eu estou insegura de fazer. Obrigada por me explicar. Eu nunca vi isso. E a gente admitir que a gente não sabe, admitir vulnerabilidade, né? Admitir, eu não sei isso, eu estou aprendendo com você, eu nunca vi isso, eu estou insegura. Então, você entende que tem um profissional do outro lado e que também é missão da empresa difundir essa legislação, que ninguém é obrigado a saber tudo. Né? A gente está falando de cartórios pelo Brasil todo. Nós estamos falando de um cartório de Osasco, que é grande. Nós estamos falando do cartório de São Paulo, que é a maior capital econômica do país. Mas nós estamos também falando com o cartório lá da cidade da minha família, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é um cartório muito menor e que tem um entendimento. Talvez ele não tenha recebido a gama de documentos que São Paulo recebe para saber como agir em cada situação. Então, a gente precisa ter realmente esse olhar para que a gente possa trabalhar com esses órgãos em harmonia. Em harmonia, né? Para ter um processo mais rápido, para ser mais assertivo. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. O cartório ganha com paz, porque a gente não vai ficar ligando lá perguntando do título. O cliente tem o registro mais rápido e, consequentemente, recebe o recurso mais rápido. O comercial fica feliz, eu fico feliz. Todo mundo ganhou. Todo mundo fica feliz. Às vezes o processo, né, o inicial ali é um pouquinho difícil, né, Carla, para você aprender, para você se adequar, né? Mas depois que consegue também tudo, depois que tudo é organizado, fica mais fácil, né? A maturidade, né? Enquanto empresa, ela traz isso. Ela traz confiança. Todo mundo, as áreas confiando entre si, as áreas sabendo que aquilo vai dar certo e todo mundo trabalhando em segurança. Eu acho que a confiança é a palavra principal que a gente precisa e ela é uma via de mão dupla, né? Você confia em mim porque eu confio em você
e assim, de forma recíproca. Eu acho que isso é importante. E você ficou quanto tempo no cartório? Eu fiquei mais ou menos 6 anos. Pouco mais, né? Tempo. Eu fiquei um tempo, saí, advoguei por mais um período e voltei para o cartório. E a mudança para Cashme, como que foi, Carla? Como que você ficou 6 anos lá? Como que surgiu a oportunidade? Foi uma decisão de carreira. Uma decisão completamente de carreira. Eu estava muito feliz onde eu estava e eu acho que são as decisões mais difíceis. Você sair de um lugar que você considera bom. Eu gostava do que eu fazia. Eu era oficial substituta, então eu estava numa posição do cartório de liderança. Eu tinha uma equipe que eu gostava muito e continuo gostando e torcendo pelas pessoas. E estava total e completamente em uma zona de conforto. E a gente sabe que zona de conforto não é bom para a carreira de ninguém. Então, eu comecei a pensar o que eu faria. Eu sou nova, eu tenho alguns anos de carreira, tenho 10 anos de carreira. O que vem a seguir? Eu sou uma pessoa que eu sou muito inquieta. Eu sempre estou pensando no que vem a seguir. Não que eu não esteja contente com a atual situação, porque eu acho que a gente tem que ter contentamento e gratidão pelo que a gente está vivendo agora, pelo agora. Mas eu também gosto de pensar em futuro. E foi pensando em futuro que eu vi essa oportunidade da Cashme, resolvi ir atrás, resolvi abraçar, porque casava exatamente com o meu know-how. E eu queria muito desenvolver mais essa questão de gestão de pessoas. Eu já tinha uma gestão de pessoas, mas tudo que eu fazia era muito instintivo. A gente estava conversando antes e eu compartilhei com vocês que o meu primeiro feedback que eu recebi foi na Cashme. Foi a primeira vez que alguém olhou para mim e falou, tá, esses são os seus pontos que você tem fortes e esses pontos você tem a desenvolver. E aí eu entendo que eu tive um crescimento, porque a gente também precisa olhar, a gente precisa do olhar do outro, às vezes, para se autoconhecer. Então, foi um desenvolvimento muito grande para mim. Legal, Carla. Quando que você entrou na Cashme? 2021. 2021. E como que está sendo essa experiência, né? Essa mudança, né? Que você saiu da tua zona de conforto, tá aí com uma equipe, né? A gente estava conversando, mais de 20 pessoas. Como que está sendo isso para você? Tá superando as suas expectativas? Está dentro do que você... Eu nunca olhei para trás. Desde que eu entrei na Cashme, até foi estranho para mim, porque eu venho de ambientes de trabalho extremamente rígidos. E eu precisei me adequar. Eu precisei olhar para uma gestão que ela é mais horizontalizada. Eu precisei entender que a liderança, ela não é instintiva. Ela pode ser aprendida. Então, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar, de repente, uma comunicação. A gente precisa estudar a estrutura de projetos. A gente precisa estudar como que a gente faz um planejamento para os processos. Então, tem muita coisa. E uma empresa como a Cashme, que tem uma variedade muito grande de profissionais com várias formações, e não só a formação jurídica, que era o que eu estava acostumada a lidar, trouxe para mim essa amplitude de visão. Eu aprendi muito com as pessoas que trabalham comigo. Tem um gerente que é o Fernando Barbagallo. Quando a gente entrou mais ou menos na mesma época, e eu não era muito boa com Excel. E eu precisava pegar ali, eu precisava ter um entendimento mais gerencial, eu precisava olhar para o todo. Era o começo da Cashme, a gente ainda estava estruturando a parte de dados, a gente ainda estava estruturando essa parte de ter os dados todos estruturados para que a gente possa ter um BI, ter uma planilha e tomar decisões com base nisso. E ele literalmente pegou na minha mão, ele, vem aqui, eu trabalho assim. E aí isso que você analisa, olha, assim que eu faço uma gerencial, montou uma gerencial para mim, me explicou. Eu liguei para outro amigo que era muito fera em Excel para pegar umas aulas, porque eu precisava dominar aquilo. Então, às vezes, você precisa olhar para as oportunidades que você tem e pensar no seu desenvolvimento. Você precisa saber que você precisa ser... Não quem você quer ser, você precisa ser, de repente, quem a empresa precisa que você seja. E você precisa se moldar
a isso se você almeja um crescimento de carreira. E foi isso que eu fiz. Eu tentei entender o que eu precisava saber. Eu não sei nada de finanças, eu não sei nada de juros, eu não sei nada de capitalização, eu não sei nada de saque, price. Eu preciso parar e preciso estudar isso. E a gente precisa ter humildade para aprender. Aprender requer humildade, de você dizer, me ajuda? De você falar, não sei, não faço ideia do que você está falando. Você se vulnerabiliza, mas é um poder muito grande porque você recebe de volta a informação que você precisa e cresce. Então, acho que eu tive a sorte de trabalhar com pessoas que foram extremamente solidárias e dividiram realmente o conhecimento sem medo. Eu vou dividir, vou manter aqui o conhecimento para mim, porque essa pessoa pode me passar. Não existe isso na Cashme. Antiga, né? Isso é uma visão antiga e o crescimento ele é compartilhado. E todas as coisas que a gente fez e foi sucesso no jurídico foram a 4 mãos. Né? Foram graças a outros líderes que estiveram com a gente e, às vezes, eu aprendia numa simples reunião. Uma pessoa falava uma coisa que me dava um insight. Olha, eu posso trabalhar dessa forma. Então, eu acho que foi uma construção, a empresa foi amadurecendo nesses 5 anos que eu tô, 4 anos e meio que eu tô na Cashme, e eu fui amadurecendo junto. Né? Tentando acompanhar. Só cresce quem faz crescer. É isso. Cara, você falou algumas palavras que eu separei aqui, né? Você falou juridiquês, você falou horizontal, né? Você falou aí da tua mudança. E as empresas mais antigas, né, elas eram mais verticais. Agora, quando você entra em uma startup, uma fintech, é horizontal, é um crescimento acelerado, rápido, é tecnologia. Antigamente era muito a gravata, era muito terno. Aí você entra num ambiente que é diferente. Sabe, como que foi isso? Como que foi encarar isso e passar isso para a equipe também? Porque imagino que a grande, ou todo mundo que trabalha contigo sejam advogados. Como que é lidar com isso e como que foi essa mudança, né, do vertical pro horizontal e em ritmo Várias acelerado gerações. e todo mundo e gerações, como que foi? Isso do terno, da roupa, eu ainda estou em processo, tá? Eu acho que a roupa do advogado nos identifica, mas também nos aprisiona. Então, a gente precisa pensar que a gente não é uma roupa, a gente não é um visual, né? Nós somos muito mais do que isso. E eu ando estudando bastante, lendo sobre indústria 4.0, que é a nova forma que as empresas têm de ser, né? O que o funcionário precisa ser para trabalhar nas empresas agora em 2025. Não tem uma resposta correta, mas a gente precisa ser cada vez mais dinâmico. E o juridiquês, ele não é dinâmico. O juridiquês, ele não é fácil, porque ele não foi feito para todo mundo. Ser dinâmico, para mim, é ser acessível. Então, a gente tem que possibilitar que todo mundo tenha acesso. Às vezes, que eu penso que falar difícil é uma forma de dificultar o acesso para o outro. Mas se a gente é uma empresa que é dinâmica, que é ágil, se a gente é uma empresa que é voltada para o cliente, nós temos que falar uma linguagem que todo mundo fala. Uma linguagem que seja comum para todo mundo. A gente tem que aprender a traduzir esse nosso juridiquês para uma linguagem que permita o acesso. E assim eu penso também do cartório, que essa simplificação na linguagem, ela precisa existir. Então, o advogado hoje, se ele for apenas um advogado, é muito pouco. Hoje a gente tem que ser pessoas de negócios que também são advogados. Então, a gente tem que pensar, número 1, no negócio. Como a gente ajuda a companhia a ganhar dinheiro? Como que a gente muda o jogo para que a companhia dê lucro, para que a companhia cresça? Com certeza não é falando só não para tudo. Nem falando só o juridiquês. E nem falando só o juridiquês. É isso. Porque a gente tem que separar, né, Carla? Adaptação é importante, né? Mas mas o principal eu não posso perder minha base. Eu não posso perder aqui o meu rumo, eu não posso sair aqui das 4 linhas. Eu sou advogado, tenho que separar as coisas.
Mas aqui, nesse ponto aqui, eu consigo me adaptar. É importante, né? Essa adaptação, né, Carla? Mas sem sair das 4 linhas, né? Que é o desafio, né? Você se adaptar, mas sem sair das 4 linhas. Ó, eu estou me adaptando, eu tenho uma visão de negócio, mas ó, eu sigo aqui o que está dentro das 4 linhas. Esse que é o ponto, É muito né? da questão do construirmos juntos, né? Da cultura da Cashme. Ó, Ailton, isso que você quer não dá para fazer, mas dá para fazer isso. Vamos construir uma solução Tá dentro. a 4 mãos que ela vai reunir 2 coisas. O que você quer entregar para o cliente e a segurança jurídica que precisa haver para a empresa. Porque também é importante. O jurídico também é o goleiro lá, evitando que a empresa faça alguma coisa que a prejudique no futuro. Então, são 2 coisas que elas precisam caminhar juntos, né? Precisa haver um equilíbrio entre os negócios e a segurança. E eu acho que hoje a gente atinge esse equilíbrio assim com excelência, porque é um jurídico muito parceiro, que topa, que estuda, que tenta entregar um diferencial para que a gente faça os negócios e que a gente faça os negócios de forma segura. E a gente tem excelentes números para corroborar isso. E eu tenho muito orgulho dessa equipe, tá? Que cresceu também junto, que foi amadurecendo, e das pessoas que trabalham com a gente. Eu acho que a gente tem que trabalhar com pessoas que a gente admira. É muito importante isso. Legal. Você falou, eu lembrei de uma situação até que a gente vivenciou, né, de um contrato que tinha, acho que estava alguma coisa que o cliente, ao ler, não conseguiu entender, não estava conseguindo interpretar, e acho que foi muito legal quando a gente trouxe, quando ele trouxe, né, o Ailton levou para vocês no jurídico e vocês de pronto falaram, não, realmente vamos fazer de forma diferente para que fique fácil. Eu achei isso, assim, fantástico, porque foi uma coisa que eu nunca imaginei vivenciar. Eu vivi 30 anos dentro do mercado financeiro, onde existia assim, um certo jogo de ego, né, que era aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes. Tinha um departamento jurídico que era intocável, inacessível. E se a gente chegasse lá com uma situação dessas, falasse, o cliente, problema do cliente, ele que arruma um advogado para interpretar o que está falando. Eles não iriam olhar e falar, não, realmente, vamos adequar aqui para que fique uma linguagem legal para ele entender o que é e ver que é isso mesmo. Então, assim, isso mostra, é reflexo do que você está falando. Né? E aí é de onde realmente vem os resultados, eu acredito. Né? E aí a gente estava até comentando também com relação à redução do tempo, né, dos processos. Aí eu fiquei aqui curiosa em saber como que foi para você, né, esse desafio, assim, tipo, você está há 4 anos e meio, você falou que começou ali, a gente tinha até comentado, você falou que quando chegou tinha um contencioso de 2 processos, hoje tem um pouco mais. Como que é isso? Como que é esse desafio? Como que você enxerga esse crescimento do departamento, né? Se chegar, de repente, eu acredito que quando você chegou tinha pouquíssimas pessoas. Menos pessoas do que tem hoje, E hoje você já tem uma equipe gigante, né? Como que funciona isso para você? Os desafios me movem muito. Uhum. Eu sou muito motivada por isso, para ver uma coisa que não tá legal e tentar consertar. Eu acho que é parte do meu perfil profissional e também é o que a Cashme se propõe, né? A sempre melhorar. Todo dia a gente vai melhorar um pouquinho, todo dia a gente vai melhorar. Eu não fiquei assustada pelos números que a gente tinha e eu sempre soube que a gente ia conseguir melhorar esses números. E por quê? Porque eu tinha confiança de que a gente tinha pontos a melhorar. Uhum. Então, o olhar crítico para a situação é sempre muito importante. A gente nunca pode ser muito confiante. A gente nunca pode achar que está tudo certo. Hoje, mesmo com o processo redondo, eu sempre olho com o olhar de melhoria. Tudo bem, a gente está entregando o SLA excelente. São Paulo, a gente consegue registrar, às vezes, em 14 dias. A gente consegue um registro. Pode melhorar? Pode ser menos? Vai chegar uma hora, com certeza, que a gente vai chegar no nosso limite. Mas eu entendo que a gente ainda tem campo para melhorar. Então, Silvana, eu acho que a gente tem que sempre ter o olhar crítico
para o processo, porém generoso, no sentido de não desmotivar as pessoas e também não criticar tudo aquilo que foi feito, porque tudo é uma escada, né, para a gente chegar onde a gente precisa. Então, não adianta eu chegar num departamento e falar tudo que vocês fazem é errado, tudo que vocês fazem é horrível. Não, a gente tem uma cerimônia no jurídico de retrospectiva que a gente faz todo mês, né, e a gente tem um mantra que a gente fala. Antes de passar essa retrospectiva, que é tudo o que aconteceu de bom ou de ruim no mês, a gente lê esse mantra, que é mais ou menos assim, independente do que a gente descobriu aqui, a gente tem a certeza que a gente fez o melhor possível com o conhecimento e as possibilidades que a gente tinha no momento. Então, se a gente tiver essa certeza que a gente está sempre fazendo o melhor possível, eu acho que fica muito fácil evoluir. E também a humildade de olhar para o processo, a humildade de pedir ajuda. A gente tem uma área de performance, a gente tem uma área que olha para riscos. Então, a gente não pode ser o departamento não pode ser um silo. Nós temos que aprender que a gente precisa conversar com outras áreas para que a gente chegue na melhor solução. Então, é isso. Eu olhei, identifiquei o problema, fui crítica e pedi ajuda. E tive essa ajuda. Então, foram muitas áreas. Área de performance, área de dados, área de produtos e TI, sempre atendendo a gente muito bem. Carla, você precisa de um BI, como que precisa ser esse BI? Então, foi um trabalho feito pela empresa. Seria muita injustiça eu colocar que esse trabalho foi feito só pelo departamento jurídico, porque só o departamento jurídico não conseguiria chegar no resultado que a gente consegue chegar hoje. É o que eu vejo muito na Cashme, né? Quando o pessoal comemora, o comercial sempre fala do jurídico, fala do crédito. Ou seja, a empresa como um todo é pró-negócio, né? Se o resultado foi fechado na ponta, num time você tem um atacante, você tem o goleiro, você tem o zagueiro, foi fechado, o atacante foi lá e chutou pro gol, ok, mas tem toda uma retaguarda, ninguém ganha sozinho, né? E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu entrei na Cashme, foi isso, né? Foi enxergar uma empresa pró-negócio, mas jogando dentro das 4 linhas. Só que esse jogo de cintura, esse equilíbrio, acho que a palavra-chave é equilíbrio. Equilíbrio é a empatia, entender, que nem a nossa conversa aqui, né? Entender o lado do cartório, entender como que o cartório funciona para tentar melhorar o projeto, o processo, para mitigar ali os riscos, para mitigar ali as devoluções, sabe? Ter essa empatia, ter esse olhar pró-negócio, mas jogando dentro do jogo, eu acho que é um grande diferencial da Cashme. Tem uma cultura muito forte, voltada ali ao cliente. Isso. Né? E é uma cultura também que vem da Cyrela, né? Fazer negócios de forma sustentável, crescer de forma responsável, olhar para cada caso de forma individualizada, que é o que a gente faz também no jurídico. Então, a gente herda também parte dessa cultura da Cyrela, essa forma de fazer negócios. E por isso que a gente tem essa confiabilidade do mercado que hoje a Cashme tem, né? Uma empresa... Isso me trouxe aqui uma reflexão, né? A gente conversando os bastidores e aqui de ter uma visão diferente no que tange, no que diz respeito aí ao processo como um todo, né? Quando a gente pegar aí um processo de um cliente, a documentação, muitas vezes a gente pegava e falava, poxa, mas o cartório vai travar nisso, não tinha um jeito, né? Hoje acho que eu já estou conseguindo entender e enxergar de uma forma diferente. Acho que vai ser a abordagem para o parceiro na ponta vai ser diferente agora. E isso é legal, Vamos né? fazer um investimento aqui no cliente exatamente. Para evitar de voltar do cartório, para ter pendência, para gerar um desgaste. Vamos cumprir? Tudo bem que a gente não concorda, mas vamos cumprir porque vai ser mais fácil? Vai custar menos cumprir? Entregar o documento do que brigar. Então, a gente precisa também escolher as nossas batalhas. Sempre. Olha só, como a informação faz com que a gente tenha mudanças, né, na forma de enxergar. Muitas vezes o que a gente enxergava é assim, tipo, de repente um embatezinho ali vai agilizar. Não vai. Não vai mudar. Né? O que pode mudar, de repente, é como você tem que falou, ser duro. O diálogo e acertar. Você pode até ter razão em alguma situação, de repente isso aqui poderia fazer mas existe a forma de falar, né? De você chegar e apresentar isso, como você falou, existe uma pessoa lá na outra ponta.
e existem receios na outra ponta. Uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade muito grande que a gente estava comentando, né? Se tiver alguma coisa errada, inclusive ele pode responder, né, por isso. Então, assim, entender, realmente, usar da Entender empatia o lado do outro. E trazer isso para a ponta, transmitir isso para o nosso parceiro e fazer com que o nosso parceiro transmita isso para o cliente, né? E a gente conseguir aí essa cadeia do bem aí para fazer as coisas e o processo agilizar. Ô, Carly, só uma curiosidade. Cartório é uma concessão, Carla, que o oficial, ele... Como que funciona, Carla? Só pra gente entender. Isso, né? Cartório é uma delegação. Delegação. Sendo um pouco mais técnica aqui no nome. Então, como funciona? A delegação, ela é atribuída através de concurso público. Então, hoje, para a pessoa ter um cartório, o que ela precisa? Ela precisa passar num concurso público e ela precisa ser nomeada. Então, dependendo, é um concurso de provas e títulos. Então, dependendo ali da posição que você fica no concurso e dos cartórios que estão vacantes, né, que estão vagos, você tem um cartório para você, né? É atribuído um cartório para você. Hoje é o concurso mais difícil da área jurídica, porque os ganhos são enormes. Anos, né, Carla? Você tem... essa delegação dura por anos, Essa né? delegação dura por anos. Inclusive, uma curiosidade é que os cartórios eram hereditários. Essa delegação não era por concurso público, era por QI, quem indica. Então, e os cartórios eram hereditários e passavam de pai para filho. Nós ainda temos cartórios hereditários no Brasil. Nossa. Né, que estão esperando essas pessoas morrerem ou essas pessoas perderem a delegação para que os concursados possam assumir. Então, isso eu acho que é de 94, essa lei de concursos. É muito recente, se a gente for pensar em história do Brasil. Antes de 94 é hereditário. A partir de 94, o cartório novo... Isso, precisa de concurso. Precisa de concurso. É uma coisa que eu ouvia muito quando eu estava no banco, né? Que era família, né? Família tal, cartório tal. Então, tinha muito isso. A gente ouvia muito isso. E uma outra curiosidade também, né? A gente falou de Osasco aqui, né? Falamos de Osasco. Em Osasco hoje eu sei que tem 2 cartórios. Como que é feita essa divisão? Porque muita gente tem essa dúvida, né? Eu posso registrar em qualquer cartório, eu posso ir em qualquer cartório. O que determina a existência de um cartório é uma lei. E essa lei está vinculada ao número de habitantes daquela cidade. Tá? Como é uma lei e ela é feita no legislativo, então olha que loucura, né? O cartório está vinculado ao sistema judiciário. Então, quem regulamenta e fiscaliza os cartórios é o Judiciário Brasileiro, a Corregedoria Geral de Justiça. Mas quem determina a existência ou não do cartório é um poder legislativo. Então, eu preciso do legislativo lá, com base nessa necessidade populacional, fazendo uma lei e determinando a existência de um cartório. E eu tenho a lei também que determina a circunscrição, que é a área de atuação daquele cartório. Tá? Então, não é uma decisão, né? É sempre uma imposição legal de qual vai ser a circunscrição, onde o cartório vai trabalhar e se ele vai existir ou não. Nós temos diversas cidades... Abre uma licitação pública, ou não? Não, é uma lei mesmo feita pelo legislativo. Mas para escolher, por exemplo, para a pessoa se... É concurso, né? É concurso público, é um concurso público. Concurso público, não é Isso, você precisa ser bacharel em Direito. É o concurso mais difícil da área jurídica, porque ele não tem teto de ganho. Para um só passar, porque ele não tem teto de ganho, né? Hoje um cartório, ele tem ganhos muito expressivos, né? Então, é um concurso bem realmente concorrido, tem várias fases. Eu lembrei de uma coisinha aqui. Quando a gente vai no cartório, alguns têm lá uma plaquinha falando assim que é proibido desacatar o funcionário público. Porque eles têm, então é por isso. Não, porque na verdade o cartório ele é uma entidade privada que presta um serviço público. E ao prestar o serviço público, há uma equiparação com a função de funcionário público com relação a algumas leis. E essa do desacato é uma delas. Porque, olha, eu digo por mim, é muito difícil você estar lá trabalhando e chegar uma pessoa realmente te ofendendo. Então, é uma proteção que ela é necessária justamente por entender que esse serviço é de relevância pública.
tocar ali, assim, uma outra curiosidade que me veio agora na cabeça também, né? Bom, a gente falou no começo ali que uma tal cidade ali ainda é muito, às vezes cresceu de uma forma desordenada, tem muitos clientes ali com a documentação irregular, que não regulariza ali os documentos, né? Não deixa ali o documento atual. E no cartório, aqui na Cashme a gente recebe muita demanda, né? E já recebe o cliente, ele já conhece o produto, quando ele entra, tem a equipe comercial que já trata, né? Mas imagino que principalmente no cartório você se deparou muito com isso, né? Com essa falta de conhecimento, né? Cliente que chega lá e, essa aqui é a escritura, né? E como que é lidar com isso, com essa falta de conhecimento? Porque muitas vezes a gente vive aqui numa bolha, né? Que nem a gente trabalha com home equity, que é o nosso core principal. Isso é uma bolha, porque muita gente não conhece. Imagino você também no cartório, né? Porque aqui na Cash você já pega o final, né? O cliente já chega com um certo conhecimento. Muitas vezes chega com a documentação não atualizada que você tem que ajudar a arredondar, né? Mas eu imagino que você se deparou muito com isso no cartório, né? Com essa falta de conhecimento e de... Sim, eu acho que é uma falta de conhecimento, na verdade, do brasileiro com relação ao imóvel. Porque muita gente acha que basta ter escritura. Eu tenho escritura do meu imóvel. Ou, às vezes, a pessoa acha que tem um contrato de gaveta e que o imóvel é dela. Quando, na verdade, o que vai demonstrar a propriedade do imóvel é a matrícula. A matrícula é a certidão do imóvel, é a certidão de nascimento do imóvel. Então, ela conta tudo. Qual é a metragem desse imóvel, quais são as confrontações, onde exatamente ele está. Ela conta toda a história de quem já foi proprietário, quem comprou, quem vendeu, quem alienou, das garantias que foram dadas utilizando esse imóvel. Então, a matrícula, que é o documento que a pessoa precisa saber. Só que o que ocorre é que a pessoa só fica sabendo disso numa necessidade. Então, ela precisa fazer um inventário, teve um falecimento, ela precisa vender. E não era raro a pessoa ser surpreendida. Olha, esse imóvel formalmente não é seu. Você tem esse documento... É um choque, né? Só que esse imóvel não é seu. Você vai precisar regularizar. Você vai precisar formalmente comprar esse imóvel. Você já comprou nesse papel, né, no compromisso. Você tem a posse, mas você não tem a propriedade. Então, realmente é uma coisa que falta essa difusão melhor no Brasil, assim como falta muita coisa da gente saber quais são realmente os nossos direitos. Conhecimento é poder e o conhecimento faz com que a gente tome decisões corretas, né? Mas a nossa realidade realmente é essa que você falou. A pessoa chega e a pessoa não tem a mínima ideia do que ela tem, de como regularizar, do que fazer. É uma coisa ainda bem obscura e precisa ser melhor divulgado, realmente. Na maioria dos casos, o cliente ele tem a escritura e ele acha que a escritura é o documento principal e o mais importante. Não adianta, a gente se depara com isso, né? A gente fala, eu preciso da sua matrícula. Não, mas eu tenho a escritura. Então, é mais ou menos assim. Aí você vai explicar... O Ailton, que usa bem esse termo que você falou, né? De certidão de nascimento e histórico. Eu falo dois, tá? Ele fala assim, a certidão de nascimento do seu imóvel é a matrícula. Aí que a pessoa vai parar. E a grande maioria, muitas vezes, não dá importância para a matrícula. Ela quer a escritura. Da mão. Escritura. Porque se criou esse imaginário, né? É cultural. É cultural, se criou esse imaginário, mas a gente precisa cada vez mais de informação. E o acesso à informação... Hoje eu acho que está muito mais fácil. Antes, o meu pai também é advogado e a minha mãe é escrevente de cartório. Então, assim, eu lido com esse mundo desde sempre, desde que eu me entendo por gente. E em uma das conversas que a gente tem na minha família, a gente fala que o perfil do cliente para o advogado mudou também. Antes, nós lidávamos com uma pessoa que ela era totalmente leiga e ela confiava no doutor, em tudo que o doutor fala. Hoje, quando uma pessoa chega no escritório de advocacia, ou quando uma pessoa chega no médico, ela já pesquisou os sintomas e ela conseguiu ter informações. É claro, ela não consegue julgar essa informação porque ela não tem o conhecimento necessário para julgar, mas ela não é totalmente leiga, ela já chega com o mínimo. Né? Então, a gente tem que saber que hoje o perfil de cliente mudou. Todo mundo vai pesquisar, a gente tem um acesso, a gente tem um repositório enorme. Quando eu fazia faculdade, tinha internet, mas a internet não era assim aquela coisa que tinha muito acesso, né? Eu tinha internet discada na minha casa.
E aí, quando eu comecei a fazer faculdade, o STF, o STJ, eles não tinham um repositório deles online. Sabe como a gente estudava, como a gente pesquisava jurisprudência? A gente ia para a biblioteca e pegava revistas. Tinham revistas mensais com as jurisprudências que tinham lá organizada por assunto, mas assim, você não sabia o que você ia achar. Era raiz. Então, você precisava ler tudo. E aí, você adquiria um conhecimento que era robusto. Hoje, você digita o assunto que você quer dentro do site do tribunal e você tem lá a gama de jurisprudência sobre esse determinado assunto. É um facilitador, né? É também o que a nossa sociedade hoje exige. Que a gente seja mais rápido, que a gente seja mais ágil, que a gente traga respostas de forma mais ágil. E os negócios exigem isso, né, Ailton? Me corrija. Você precisa dar resposta para o cliente naquele momento, porque você está fechando um negócio e não tem o que fazer, é imediatista. E você precisa da resposta, você precisa do respaldo jurídico do cliente naquele momento que você está falando, né? Então, mudou um pouco essa dinâmica. É isso que você falou, o acesso à informação, ele tá mais rápido, né? Mas mesmo assim a gente se depara com muita falta de conhecimento. Isso que você falou também do cliente sempre deixar para depois. Ah, não, isso aqui eu faço depois. Ou Sim. nem lembra, a hora que ele precisa, que ele vai ver que ele tem que correr ali e regularizar, né? E é como você falou, é uma coisa muito importante, né? Imagina se acontece uma situação, depois tem que fazer inventário, tem que Fica regularizar. mais caro. Nossa, Quanto mais tempo você demora para regularizar situações imobiliárias, mais caro fica. Eu ia entrar exatamente nesse detalhe. Na grande maioria, não faz a documentação correta para não ter custo. Só que aí acaba tendo um custo bem maior lá na frente. Se acontece alguma situação, né? Quando fala assim, eu tenho que escriturar, precisa fazer a matrícula, vai ter que recolher a ITB. Não, a pessoa já, não, deixa aí, não deixa do jeito que está. E olha, tem sempre um caso. Eu sempre estou num churrasco e chega alguém, Carla, você trabalha com imóveis, né? Então, tem um terreno da minha família? Sempre, gente. Sim. Todas as famílias têm isso, porque a gente sabe que a regularização fundiária é uma coisa nova no Brasil e é uma coisa que a gente não se preocupava muito, né? Não era muito difundida. Então, sempre chega alguém para mim. Olha, tem um terreno que era do meu avô e agora outra pessoa mora e aí construiu e como que essas relações, elas ficam, né? E é importante por quê? Porque envolve dinheiro, envolve patrimônio. Envolve. Uma coisa que você falou também que no começo marcou, que depois você falou da certidão de nascimento, né? E eu falei da bolha que também, que a gente vive numa bolha, né? E, mesmo que tenha hoje o acesso à informação, seja muito mais rápido, muito mais fácil, internet, com IA, você vai lá, você pesquisa, você tem tudo ali, ó. Só que mesmo assim, muita gente não conhece, a gente vive numa bolha, né? É uma questão cultural, falta de conhecimento, enfim, mas a gente aqui, né, comercial, Carla do jurídico, cartório, você passar isso de uma forma diferente para o cliente explicar o que é a matrícula. A matrícula é uma certidão de nascimento, tem toda a informação lá do imóvel, tem o histórico, tem tudo lá. Geralmente é um documento que tem uns 5 números ali em cima, está escrito registro de imóveis, esse é o principal. Né? IPTU que eu preciso é a certidão de dados cadastrais ou aquele espelho de IPTU, quando você recebe o carnezinho, você vira a página, é a primeira que tem ali, que tem o valor venal, que tem a área construída, eu preciso desse. Né? Isso é importante a gente explicar dessa forma, né, pro cliente, né, e tomar esse cuidado, né, porque pra gente aqui parece simples, mas a forma que é passado isso pro cliente, isso tem que ser o jurídico, como você falou, é importante, todo mundo tem que ter. A cara do documento, qual é a cara do documento? Onde eu posso pegar esse documento? Como eu posso pegar o documento? E uma coisa muito interessante que a gente faz no jurídico da Cashme é onerar o cliente o menos possível. Então, todos os documentos que a gente tem capacidade de obter sem acionar o cliente, a gente obtém esse documento, porque a gente sabe que existe essa dificuldade do conhecimento e nós sabemos qual é o documento certo, nós temos esse know-how. Então, é uma das coisas que a gente faz, que é um diferencial também, que é de resolver todos esses problemas. Nosso cliente pode ir lá contratar, assina com a gente, fica tranquilo que vai ser registrado e ele não vai ter problemas. A gente está falando aqui dessa questão de documentação cultural. A Cashme, ela atende clientes a nível Brasil. Você conseguiria falar para a gente aqui uma região assim que você tem maior dificuldade com relação a cartórios, assim, que de repente ainda
vive, né, um pouco mais, de uma forma mais antiga, será a palavra, eu não sei, que ainda não chegou a essa questão da digitalização, ou de repente, né, de ter mais informação? Não, você sabe que antes a gente pensava muito nessa questão da regionalização, mas eu seria muito injusta se eu falasse, olha, tem uma região que é mais difícil de trabalhar e uma região que é mais complexa para trabalhar, porque a gente tem um olhar muito centralizado em São Paulo, a gente não está respeitando as diferenças regionais. Então, ao invés de achar que aquela região é difícil de trabalhar, a gente aprendeu a trabalhar com aquela região. Então, não tem hoje um lugar que a gente fala, olha, não conseguimos trabalhar aqui porque é muito difícil. Não, a gente aprendeu como a gente se comunica. Quem são as pessoas? Até isso a gente mapeou. Quem são as pessoas que a gente fala em cada cartório? Porque é muito tempo e são muitos cartórios pelo Brasil que a gente já trabalhou e que a gente já registrou. Então, eu gosto de pensar, ao invés da gente pensar que a pessoa é difícil, eu penso, aquela região é um desafio, mas eu vou aprender a trabalhar com aquela região. Eu vou entender o que eles querem, eu vou entender qual a documentação que é necessária. E tudo tem um porquê, né, Silvana? De repente, aquela região que a gente acha que é difícil, que pede aquela certidão tal, tudo tem um histórico. O que eles estão querendo proteger? Qual que é o risco que eles estão querendo coibir? Né? Porque se eles estão protegendo o risco, eles também estão protegendo a cash-me o cliente com essa exigência. Então, hoje, eu acho que a gente trabalha bem pelo Brasil com os cartórios. Legal. Isso é legal porque você, mais uma vez, né? Você, num debate, você foca na solução. Você está pensando em pessoas, são pessoas diferentes, é que nem a gente aqui na Cashme, né? Cada um tem uma forma, todo mundo tem a mesma, né? Tá com o mesmo objetivo, tem uma cultura que é a nossa base, todo mundo está caminhando ali para aquele objetivo, né? Dentro ali das 4 linhas, da cultura da empresa, tudo, mas somos pessoas diferentes, né? A gente tem que aprender a lidar um com o outro, né? E a mesma coisa vai para os cartórios, para as regiões, cada um tem um perfil. Você não vai padronizar, né? Você vai entender cada um deles. Isso é o que a gente faz, né? Tudo então que a gente recebe diferente, é a primeira vez que a gente está trabalhando com aquele cartório. A gente busca estabelecer um relacionamento. Entender quem são as pessoas. A gente fez esse trabalho para os cartórios que a gente mais trabalha. Então, a gente ligou, entendeu quem são as pessoas, quem é o responsável, qual é a melhor forma de contato. Vocês gostam de receber ligação ou vocês gostam de receber e-mail? Né? Ou vocês têm um WhatsApp? Como que eu posso falar com vocês? Posso apresentar aqui a minha minuta de contrato para vocês analisarem, para ver se é mais ou menos, se falta alguma coisa? Quais os documentos que você pede? Então, a gente já fez esse trabalho prévio, que é um trabalho vivo, que ele vem sendo alimentado à medida que a gente insere na nossa operação um cartório novo. Então, isso não nos assusta porque a gente sabe que pode ser difícil o começo, mas a gente vai dominar aquilo e a gente vai aprender a trabalhar de forma mais rápida e de forma mais sustentável também, né? Sem evitar muito vai e volta com exigência. Isso daí tudo pensando no cliente, gerar uma boa experiência para o cliente. Então, olha o trabalho, né, que a gente tem. Trabalho não, investimento, né, que a gente faz para conseguir, de fato, gerar uma boa experiência para o cliente, gerar agilidade, diminuir prazo, né? Consequentemente ter resultado, porque o resultado ele é uma consequência de você gerar uma boa experiência ali pro cliente, né, Carla? E queria aproveitar e te pedir se você tem algum case, alguma coisa que você se deparou na Cashme, teve alguma mudança, né? A gente está falando até aqui de SLA, né? Uma situação que você possa compartilhar, uma visão que de repente mudou e aí o resultado cresceu. Se você puder compartilhar algum case? Quando eu entrei na Cashme, ainda estava começando a estudar, entender um pouco mais sobre dados, né? E sobre padronização também, a padronização que requer para que eu possa estudar a partir dos dados. Eu acho que o jurídico é uma grande fonte de dados e isso é um ouro que a gente tem para tomada de decisão. Então, antes, a gente migrou de um trabalho que ele era muito instintivo, que era um trabalho que era muito tailor-made e ele era feito caso a caso, para um modelo que olha para o todo.
Então, um trabalho muito legal que a gente fez com a Cashme, que foi um trabalho de formiguinha, que foi a padronização de como a gente imputa esses dados no sistema. Então, nós fizemos uma padronização de nome de cartório, nós fizemos uma padronização da forma com a qual o analista, o advogado, tinha que inserir essas informações. Depois de tudo padronizado e saneado, a gente olhou para a base. Eu pedi um BI, alguém me ajudou a fazer um BI, a estruturar. Uma das pessoas foi a Luana, que ela já veio aqui e ela foi uma pessoa... Fantástica. A Cláudia e a Luana foram pessoas que foram muito importantes nesse processo que a gente teve de virada de chave, de tentar trabalhar de uma forma mais organizada, com processos padronizados e olhando para dados para a gente atingir o resultado que a gente se propôs. E aí eu lembro da primeira vez, como se fosse hoje, da primeira vez que eu olhei para a planilha de SLA de registro. A primeira vez que eu olhei, que foi lá por volta de 2022, final de 2022, eu olhei um gráfico e o gráfico era assim, uma linha. E eu fiquei pensando, olhando para esse gráfico. Era uma linha, a linha era assim, era um pouco, né, tinha altos e baixos, mas se você vai olhando de forma mais ampla, você vê que é uma linha. E o que isso me indica? Que a nossa operação é perene, que a nossa operação ela é boa, que a gente tem ajustes para fazer, mas a gente não tem muito ajuste para fazer, que a gente tem uma operação segura. E aí, a partir dessa operação segura, a gente pode ter novos produtos, a gente pode flexibilizar muito mais a nossa operação, a gente pode ter o faixa azul, que para alguns clientes a gente consegue liberar o recurso antes do efetivo registro, olhando nessa segurança que a gente tem de fazer o registro num prazo legal. Então, esse foi um grande marco para mim. Como os dados são poderosos e como a gente consegue fazer uma tomada de decisão muito mais consciente do que se eu olho caso a caso, se eu olho cartório a cartório. Vamos começar, então, a olhar por região, como a Silvana bem falou. Vamos começar a olhar por valor, por tipo de imóvel. Vamos começar a fazer proposições diferentes baseado no que a gente tem. Então, o jurídico, tanto quando a gente fala de registro, quando a gente fala de contencioso também, né? Quais ações que a companhia está recebendo? Vamos planilhar essas ações, vamos entender como, a partir dessas reclamações, a gente consegue melhorar o nosso produto, a gente consegue melhorar a experiência do cliente. Então, acho que foi um grande despertar que eu tive quando eu descobri esse mundo dos dados, da trabalho. Os indicadores. Os indicadores, né? KPIs. Quando a gente descobre esse mundo, a gente vê que tem uma forma diferente de fazer gestão. E a gente não aprende isso na faculdade de Direito. Faculdade de Direito é 100% humanista. A gente não aprende esse olhar para exatas, para gráficos, para números, para como traduzir o que a gente está falando em números, que é muito importante para uma companhia. Legal. E aí, você falou da faixa azul. Fala um pouquinho mais sobre a faixa azul. O Faixa Azul é um projeto maravilhoso que a Cashme tem, né? Acho que é um diferencial muito grande de mercado, porque a gente consegue, em certas operações, não para todas, e determinados valores, para um recorte de clientes, a gente consegue ter a certeza e a segurança que aquele caso já foi protocolado e vai ser registrado o mais rápido possível, e a gente já consegue adiantar a liberação do recurso na conta do cliente. E faz toda a diferença, porque o que você quer quando você assina o contrato é receber o dinheiro quanto antes. E através do Faixa Azul a gente consegue entregar essa experiência que tem sido muito legal. Acho que é um sucesso na Cashme. É uma coisa que já está consolidada e que a gente trabalha também muito pela certeza que a gente tem, pela segurança jurídica no registro. Acho que foi um dos diferenciais. E o bacana é que é o seguinte, né? Foi feito tudo com embasamento, com know-how, com experiência. Com os erros, com acertos, com tudo, né? Então é algo que é algo robusto, né? Algo que tem um porquê, não é eu estou fazendo uma campanha aqui para atrair clientes comercial somente, algo vago, sem fundamento, né? Não, está sendo feito porque tem fundamento, tem uma base, tem histórico, tem indicadores, eu tenho um porquê, eu sei o que né? É importante, né? Até para quem está ouvindo, entender que tem todo um porquê por trás, não é algo aleatório, até para
as pessoas entenderem a robustez que é a Cashme, né? A estrutura que a Cashme tem por trás. Não foi algo aleatório. Vamos fazer uma campanha aqui para vender mais. A análise foi feita com base nos clientes, no perfil de clientes, nas matrículas que a gente tem, e principalmente olhando para os cartórios, no tempo médio de registro dos cartórios, analisando o comportamento do cartório, e isso só foi possível porque a gente resolveu dar uns passos para trás e trabalhar nessa integridade de dados. Isso foi uma coisa crucial e mudou, acho que começou a mudar o jogo quando a gente começou a investir em padronização. Quando a gente começou a investir em sistema, mudou bastante o jogo com relação a esse olhar que a gente precisa ter para tomar essas decisões e para fazer os negócios de forma ali mais arrojada, né? Como a gente faz hoje. E algumas coisas aqui do nosso papo, do nosso bate-papo que me marcou, Carla, que acho que serve tanto para a gente, para os colaboradores, também para os empreendedores, né? Mas essa questão da empatia, que você falou que me marcou muito, de você entender que o outro lado tem uma pessoa, entender o processo da pessoa, não simplesmente pegar e julgar, tá demorando lá. Pendenciou de novo aqui, né? Tenta focar na solução, entender o que está acontecendo, né? A questão também da adaptação, mas sem perder ali, sem sair das 4 linhas também, eu acho que é um outro ponto que eu deixo, que você falou aqui, que é muito importante. A questão também do investimento, né? Porque, eu vou dar entrada agora no cartório, esse documento aqui eu não estou confortável, né? Às vezes você evita ali de ter um desgaste com o cliente, ter um desgaste com o parceiro. Então, serve para a gente, serve para os nossos parceiros também, para os empreendedores, né? Você vai estruturar, vai indicar um cliente, vai conversar com o cliente, verifica antes como que está. Né? Conversa com ele, tenta entender, explica de uma forma clara, né? De uma forma simples, né? Porque você sabe, mas será que a outra pessoa sabe? E não é por uma questão de capacidade, não, é uma questão da bolha mesmo. A pessoa não vive aquele dia a dia, ela não sabe, é normal. Você tem que, né? A gente tem que ter essa compreensão, assim como você falou das regiões, né? Não existe uma região que é ruim trabalhar. Não, às vezes é uma cultura ali da região, sabe? Faz parte. A gente que tem que ter essa compreensão, a gente aqui do nosso lado que trabalha com esse, que tem o core, né? Que trabalha com esse produto. Então, acho que é esse o ponto. Mas eu fiz um apanhado aqui até para te ajudar. Para você lembrar que o nosso bate-papo foi muito rico, Carla, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para todo mundo, para quem está nos assistindo, para os parceiros, para quem trabalha com esse produto, enfim, fique à vontade, para o cliente, todo mundo. Que vai entender que precisa fazer a documentação do imóvel, para a segurança dele. A primeira coisa que eu acho legal, que eu costumo repetir muito, é que não existe só um jeito de fazer. Não existe só um jeito certo. Que a gente pode ser criativo e que a gente pode trabalhar para chegar no modelo mais simples. Então, acho que para isso que a Cashme está mirando e para isso que o jurídico da Cashme está mirando, para ser cada vez mais simples e mais fácil o contato e para facilitar a vida de todo mundo, do cliente, dos colaboradores, dos parceiros, dos empreendedores que querem trabalhar com a gente. Né? Outra coisa é que conhecimento é poder, mas também é um poder muito grande compartilhar o conhecimento. Então, quem tem esse conhecimento, não guarda só para você, fala com as pessoas. Nisso, a gente forma uma rede muito poderosa de informação e a gente consegue mudar essas estruturas através disso, que a gente considera burocráticas, a gente consegue fazer mudanças, porque a gente conversava mais cedo. A casa própria, o imóvel, é uma coisa cultural que ainda é um sonho do brasileiro, é uma coisa muito importante e que as pessoas levam a vida inteira para adquirir. Então, as pessoas precisam entender e conhecer sobre esse bem. Então, quem tem o conhecimento, compartilha, porque é uma coisa muito legal, uma coisa que transforma, e a gente consegue transformar as coisas com passos pequenos. Quando a gente transforma o que está ao nosso redor primeiro, a gente consegue aí transformar a sociedade para o que a gente quer. Boa, Carla. Show. Bacana. É isso, né, Silvana? Bate-papo foi bem enriquecedor. Bem bacana, aprendi muito. Que bom. Muito mesmo, foi muito legal. A gente mudou muito minha visão em algumas situações.
a forma até de conduzir agora daqui para frente. Obrigada. Eu que agradeço vocês, bacana. gente, pelo convite, foi muito legal. E Carla. Jurídico da Cashme está à disposição, eu estou à disposição para que vocês precisarem, estamos aí. Boa, Carla, obrigado mais uma vez, como a Silvana falou, acho que eu sempre falo isso no final, né? Mas é sempre de verdade, sabe? É importante todo mundo fazer sempre uma reflexão, né? E tentar absorver e pensar. É sempre importante, né? Tudo, né? Aconteceu uma situação, você ouviu, você aprendeu algo, faça uma reflexão, né? É importante. Então, te agradeço demais pelo bate-papo, Carla, e com certeza esse foi o primeiro aí. A gente vai marcar um outro depois, porque tem muito assunto. Eu quero, me chama. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Um abraço. pessoal, até mais.